As hienas são criaturas fascinantes e muitas vezes mal compreendidas. Quando pensamos nelas, é comum associá-las à imagem de oportunistas e vilãs, graças a filmes e histórias populares, mas a realidade é bem diferente. As hienas são animais extremamente inteligentes e com uma estrutura social complexa. Existem 4 espécies principais: a hiena malhada, a hiena listada, a hiena marrom e o protelo. A mais conhecida é a hiena malhada, famosa por sua risada característica, que na verdade não é uma risada, mas sim um meio de comunicação. Essas vocalizações ajudam as hienas a coordenar caçadas e a proteger seu território. Elas vivem em clãs liderados por fêmeas, algo raro no reino animal, onde o poder costuma estar nas mãos dos machos. Essa liderança feminina é uma das grandes curiosidades sobre as hienas. Uma das características mais impressionantes das hienas é a sua capacidade de adaptação. Elas são caçadoras habilidosas, mas também se alimentam de carcaças deixadas por outros predadores como leões e leopardos. Por muito tempo acreditou-se que as hienas eram apenas lixeiras da savana, vivendo dos restos de outros animais, mas estudos mostram que elas são responsáveis por até 95% das caças que consomem. Elas têm mandíbulas incrivelmente fortes, capazes de triturar ossos com facilidade, o que lhes dá acesso a nutrientes que outros carnívoros não conseguem aproveitar. Essa habilidade de triturar ossos é tão eficiente que elas digerem até o cálcio. E aqui vai uma curiosidade: o cocô das hienas é branco, justamente por causa dessa alta concentração de cálcio. Além de suas habilidades físicas, as hienas possuem uma vida social bem elaborada. Como mencionei antes, elas vivem em clãs, e esses grupos podem chegar a ter mais de 80 indivíduos. O mais interessante é que, nesses grupos, as fêmeas são maiores e mais dominantes que os machos. Elas têm altos níveis de testosterona, o que as torna mais agressivas e dominantes no clã. Esse comportamento é essencial para a organização social, pois são elas que tomam as decisões mais importantes, como a defesa do território e a divisão de alimentos. Outra curiosidade interessante é o comportamento reprodutivo. As fêmeas possuem uma estrutura única, o pseudopênis, que dificulta o parto, tornando perigoso para elas, mas também as ajuda a manter o controle sobre os machos. A má reputação das hienas, muitas vezes retratadas como covardes ou vilãs, também é algo que merece ser desconstruído. As hienas malhadas, por exemplo, enfrentam leões e outros grandes predadores pela posse de carcaças. E o mais surpreendente, em muitas dessas disputas, são as hienas que saem vitoriosas, apesar de os leões serem maiores e mais fortes. Isso se deve à capacidade das hienas de se organizarem em grupo, trabalhando em equipe para alcançar seus objetivos. Inclusive, cientistas descobriram que elas possuem habilidades cognitivas comparáveis às dos primatas. Elas são capazes de resolver problemas, entender hierarquias complexas e até mesmo enganar outros animais para se beneficiar. Apesar de toda essa inteligência e habilidades sociais, as hienas enfrentam grandes desafios na natureza. A destruição de seus habitats naturais e a perseguição humana colocam muitas populações de hienas em risco. Elas são vistas como ameaça por fazendeiros, pois ocasionalmente atacam rebanhos de gado. Além disso, em algumas culturas, partes de suas carcaças são usadas em rituais, o que contribui para sua caça.